Aleluia. Quem achou, diga amém. Amém. Verso 1 ao verso 4. 3 João 1:1. O presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amém? Amém. Só até aqui. Vou repetir o verso 3. Não tenho alegria maior do que esta, saber que os meus filhos andam na verdade. Amém, amados? Querido, qual é a verdade que guia você? Por qual cabeça você está andando? Você está andando pela cabeça dos homens, por sua cabeça, ou pela cabeça de Cristo? Qual é a verdade que você tem andado nela? Você está trilhando um caminho baseado em quê? O que tem balizado as suas decisões é o quê? Quais verdades? As suas, pessoais, ou as verdades de Deus ao seu respeito? Por que eu te pergunto isso? Porque nessa terra, querido, nós andamos acreditando em muitas coisas e chamamos essas coisas de verdades. Você e eu estamos tão impregnados por coisas que nós dizemos ser verdades e, na verdade, elas não são. Você tem tantos conceitos para deixar de lado, tantas ideias e tantos pensamentos que abrir mão, e você acredita que essas coisas são verdades. E quando você passa a andar com Jesus, você passa a descobrir um outro lado da moeda. Querido, para tudo na vida tem dois lados a moeda. Tem o lado do homem e tem o lado de Deus. E nós passamos um bom tempo olhando apenas para o lado do homem. Está na hora de você começar a enxergar a moeda pelo lado de Deus. E para isso Deus precisa arrancar de você aquilo que não é verdade. Deus precisa estabelecer em você conceitos verdadeiros. Diga, conceitos verdadeiros. Querido, você anda nesse mundo debaixo da influência de homens, ou não? Glória a Deus. Você anda nessa terra. Eita! Você anda nessa terra. Ficou bom, pode deixar assim. Ficou legal, estou me ouvindo agora. Saiu, parou aí? Ai, credo. Eu pensei que ele tinha me... Aí, agora saiu, né? Você anda nessa terra debaixo da influência de homens. E homens que insistem em dizer para você e para mim que nós precisamos disso e precisamos disso. Ou não? Os homens não estão constantemente dizendo para você que você precisa disso. Constantemente nós estamos sendo bombardeados por ideias humanas que precisamos disso, daquilo e daquilo outro. E eu estou aqui para te dizer não. Você não precisa disso que os homens estão te dizendo. O que você precisa é da verdade que sai da boca de Deus. O que você precisa sai da boca de Deus. O seu trabalho sai da boca de Deus. O seu sustento sai da boca de Deus. A sua família sai da boca de Deus. A boca de Deus é o lugar da sua provisão. Eu vou repetir. A boca de Deus é o lugar da sua provisão.
Agora, se você não conseguir separar a boca dos homens da boca de Deus, você vai andar por enganos, por mentiras, quando você tem tudo para andar na verdade. Por que você acredita que você precisa das coisas? Quem foi que colocou na sua cabeça que você precisa das coisas, querido? Quem foi que te disse que você tem que correr atrás de alguma coisa para você obtê-la? Você está acreditando numa mentira. É engano você correr atrás daquilo que você já possui. Eu vou repetir. É engano você acreditar que tem que correr atrás daquilo que você já possui. Agora, quando que você passa a se comportar de maneira diferente? Quando você entende essa verdade. Porque enquanto você não entende essa verdade, você corre atrás das verdades humanas. E quais são as verdades humanas? Você entende quando a gente faz assim? Entre aspas. Quer dizer que não é verdade absoluta. A única verdade absoluta é de Deus. E quando você não entende que a boca de Deus é a fonte da sua provisão, você continua correndo atrás da verdade que os homens estabelecem sobre você. Das verdades que os homens dizem que você tem que correr atrás delas. Vou te dizer uma coisa: a verdade de Deus é universal. Não é universal do reino de Deus. Não é a igreja universal. A verdade de Deus é universal. Amém? Porém ela é única. A verdade de Deus se aplica a todo homem, mas ela é única. Querido, você não tem duas verdades para andar. Assim como não há dois caminhos para você percorrer. Na verdade, quando a Bíblia traz dois caminhos, ela traz o caminho largo e o caminho estreito. Um leva para a perdição, outro leva para a vida eterna. Mas quando eu digo dois caminhos, eu estou falando em relação à verdade. Você não tem duas verdades a percorrer. Você não tem dois caminhos a percorrer. Você não tem dois destinos para alcançar. Você não tem dois propósitos para cumprir. Você só tem uma jornada para percorrer. Você só tem um caminho para chegar. Você só tem uma verdade para buscar. E não é a que os homens estão te dizendo, é aquela que sai da boca de Deus. E nada nessa terra é capaz de concorrer com a verdade de Deus. Nada do que você venha a criar, ou do que os homens possam criar, para dizer para você, é isso, corra atrás disso, persiga isso, nada disso é maior do que a verdade de Deus. Por isso, querido, eu vou te dar uma palavra. Pare de andar por causa de pressões. Olha para mim. Para de andar por causa de pressões, sejam elas de quem vier e de onde vierem. Não ande porque as pessoas estão te dizendo que você tem que andar. Não faça porque as pessoas estão dizendo que você tem que fazer. Você não é Maria, vai com as outras. Você é o Filho de Deus guiado pelo Espírito. Não ande por achismos. Eu acho que eu tenho que fazer isso. Eu acho que eu tenho que... Não. Quem acha, vive quebrando a cara. Quem tem certeza, quem tem convicção, vive conquistando o que Deus sonhou para ele. Eu acho que eu tenho que fazer. É pelo seu muito achar que você escolhe errado. É por sua falta de convicção que você entra em lugares e faz escolhas infelizes. Agora eu não sei se você entende quando eu falo sobre verdade. Querido, eu não estou falando de uma verdade humana. Porque, amado, a verdade dos homens é temporal. As coisas que os homens tratam como verdade se desfaz, se perde, se acaba.
Eu estou falando de uma verdade que permanece para sempre. Eu estou falando de uma verdade que coloca em você sonhos e visões não humanos. Eu estou falando de uma verdade que estabelece em você sonhos de Deus, vontades de Deus, desejos de viver aquilo que Ele sonhou para você. Eu falo de uma verdade que te concentra em alguém específico. Eu vou repetir porque é o que você precisa prestar atenção agora. Eu falo de uma verdade que concentra você em alguém específico, que mantém os seus olhos diante de um objetivo. Eu falo de uma verdade que te mantém com foco. Quem é que usa óculos? Deixa eu ver. Pergunta idiota, né? Quem usa óculos está com ele na cara aqui agora. Pastor Cícero tirou. Quem não usa óculos, é óbvio, você não está com óculos. De quem que é isso aqui? É só da carne dele. Talvez o fato de você não usar óculos te faz acreditar que você enxerga. Presta atenção no que eu vou te dizer. Talvez o fato de você não usar óculos te faz acreditar que você enxerga bem. Mas talvez no seu interior você vê tudo distorcido. Sabe por quê, querido? Porque a luz que está brilhando dentro de você não é a luz da verdade, é a luz do engano. E Jesus disse: cuidado, porque a luz que está em você pode ser trevas. Já viu luz negra? Alguém aqui já viu luz negra? É estranho, né? Jesus dizer que a luz que está em você podem ser trevas, como se o que nós temos por parâmetro de luz é algo branco. Você olha para essas luzes, você vê o que? A cor branca, sim ou não? Sim. Como é que Jesus pode dizer, cuidado, que a luz que está em você pode ser trevas? Quão grandes trevas serão? Talvez você ache que você está enxergando, mas por dentro você está vendo tudo embaçado. Porque a luz dentro de você não é reflexo da verdade. Você está acreditando na conversa dos homens. Você está, amado, essa palavra é uma palavra libertadora. É uma palavra que homens e mulheres estão desejando por ouvir, mas não estão encontrando em qualquer lugar. Amém, querido? Então, quando eu falo de nós nos concentrarmos em alguém específico, temos um foco. Quando eu falo de verdade, eu não estou falando de uma informação a respeito da verdade. Eu não estou falando de um conceito. Porque, amado, a verdade para os homens é relativa. Quem já ouviu isso? Os homens dizem que a verdade é relativa. Mas a verdade de Deus, querido, não é relativa, não. A verdade de Deus é uma só. A verdade de Deus é alguém, tem um objetivo, tem um foco. Deus não trata a sua verdade como relativa. E os erros que nós cometemos na nossa vida, eles nada mais são, sabe o quê? Perca do foco. Por que você erra? Porque você perdeu o foco. Lâmpada para os meus é a tua. A palavra do Senhor é luz. Luz para os meus caminhos. Por que você erra? Porque você anda muitas vezes em trevas. A luz clareia tudo diante de você. A luz te faz enxergar com objetivo as coisas. A luz te faz compreender o que está diante de você. A luz te faz perceber o buraco. A luz te faz perceber a armadilha. A luz
te faz perceber os seus inimigos, a luz te faz perceber o engano é revelado pela luz. Tudo, a Bíblia diz que tudo está visível aos olhos de Deus. Por quê? Porque os olhos de Deus é luz. E os seus erros de percurso, as suas cabeçadas, é perca de foco. Pecado é perca de foco. Quem sabe o que é pecar? Pecar significa errar o alvo. É isso que significa pecar. Errar o alvo. Por que você dá cabeçada? Escolhe errado. Perdeu o foco. Por que você peca? Perdeu o foco. Por que você tem escolhas infelizes? Perdeu o foco. Por que você sai do seu propósito? Perdeu o foco. Por que você busca o que você já tem? Porque você perdeu o foco. Por que você está tentando querer ser o que você já é? Porque você perdeu o foco. E por que você perdeu o foco, bendito do Senhor? Porque você deixou outras coisas que não são verdades construir em você por dentro. Você está impregnado de blá 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 de homens. Você está acreditando como o mundo. Eu creio, queridos, que se nós estivéssemos um pouco mais alinhados com a verdade de Deus, nós buscaríamos agradar mais aquele que nos alistou para o seu exército. Se eu e você estivéssemos alinhados mais com a verdade de Deus, nós buscaríamos agradar aquele que nos alistou para o seu exército. Paulo disse: olha, nenhum soldado que entrou, vou usar as minhas palavras para você entender o que Paulo quis dizer. Nenhum soldado que foi arregimentado, que foi alistado no exército de Deus se embaraçam com as coisas dessa vida. Porque esse soldado que foi alistado no exército de Deus, ele vai buscar agradar aquele que o alistou. E por que nós estamos buscando agradar tanto os homens? Sendo que nós somos alistados ao exército de Deus. Deixa Deus alinhar você um pouco mais com a verdade. Amém, querido? Amém. Você já tentou agradar alguém na sua vida? Todos nós já tentamos, de muitas formas, de várias maneiras. Às vezes você tenta agradar seu esposo, sua esposa, você tenta agradar seu amigo, você tenta agradar as pessoas, é ou não é? E quando você tenta agradar as pessoas, o que você faz? Muitas vezes, você se abdica da sua vontade, sim ou não? Quando você quer agradar alguém, muitas vezes você se abdica do que você quer por aquela pessoa. Você se dedica para ela. Você se doa para aquela pessoa. É ou não é? É ou não é, gente? Quem já deu presente para alguém aqui tentando agradá-lo? Tem uns caboclinhos que se me der presente eu falar: o que você está querendo, caboclo? O que você está me agradando? Mas por que você faz isso? Por que você tenta agradar os outros? Você tem um objetivo, você está buscando algo, ou para si ou para aquela pessoa. É assim ou não é? Mas deixa eu te dizer uma coisa: não tem nada que você possa fazer por alguém ou por si mesmo que vai trazer mais resultado ou benefício do que a verdade de Deus. Nada. Não tem nada que você possa conquistar para si ou dar para os outros que vai trazer mais benefício do que a verdade de Deus. Você quer com que a verdade na sua vida seja algo poderoso? Você quer que a verdade que sai através de você para a vida das pessoas seja algo poderoso? Quem quer?
Amado, eu não quero passar por aqui só. Qual é o sentido da vida passar por aqui e não mudar ninguém? Só que antes de mudar alguém, eu preciso ser mudado pela verdade. Eu não quero apenas fazer o bem a você. Eu não quero apenas ser um transmissor da verdade a você. Eu não quero apenas dar testemunho da verdade a você. Eu quero testemunhar o que a verdade fez em mim. Eu quero dizer que eu fui transformado pela verdade. Eu quero que essa verdade opere no meu interior primeiro, para que eu possa transmitir essa verdade para dentro de você. E sabe quando a verdade através de você pode ser poderosa na vida dos outros? Agora ouça isso. Quando você mesmo permanece diante da verdade. Quer com que a verdade de Deus na sua vida toque os outros? Permaneça você primeiro diante da verdade. Deixa essa verdade mudar o seu interior. Amém, irmão? Amém. Tá, pastor, mas entendi. Que verdade é essa? Ora bolas. De que verdade você está falando? Lembra que eu disse de uma verdade que você se concentra em alguém? Deixa eu te mostrar uma coisa. Vou te mostrar algo dentro da Bíblia. Primeiro que a verdade ela não é uma mera informação. A verdade é uma pessoa. E eu creio que você já entendeu isso. A verdade é uma pessoa que está diante dos seus olhos. Amém? Lembra quando Jesus foi preso? Parou de sair o som aí, né? Lembra quando Jesus foi preso? Jesus foi levado diante de Pôncio Pilatos, sim ou não? Para ser interrogado diante dele. Aí ali na conversa de Pôncio Pilatos com Jesus, Pilatos interrogando ele, em dado momento da conversa, Pilatos pergunta assim para Jesus: o que é a verdade? Você leu isso, já leu isso na Bíblia? O que é a verdade? Só que quando Pilatos faz essa pergunta para Jesus, o que é a verdade? Jesus não responde Pilatos. Jesus fica calado. Antes dessa pergunta, Jesus estava respondendo aquilo que Pilatos estava perguntando. Mas quando ele faz essa pergunta, Jesus se cala. E por que Jesus se cala? Alguém sabe? Eu vou dizer para você. Porque a verdade não é uma mera informação. Se Pilatos não conseguiu enxergar a verdade diante dos olhos dele, não adiantaria Jesus tentar explicar nada para ele naquele momento, que ele não entenderia a verdade. Quando Pilatos pergunta o que é a verdade estava diante dos olhos dele. Se ele não conseguiu enxergar a verdade diante dos olhos dele, não seriam as palavras de Jesus que fariam com que ele enxergasse. Porque Jesus, querido, falou muitas palavras para os homens e os homens não entenderam. Os homens não compreenderam. E Jesus diante de Pilatos, Pilatos não conseguiu enxergar quem estava diante dele. Lá em João 18, que está esse texto, no verso 33, Pilatos, antes disso, faz uma pergunta para Jesus assim. Olha a pergunta de Pilatos a Jesus: tu és o rei dos judeus? Aí Jesus vira para Pilatos para responder ele. Jesus faz uma outra pergunta. Jesus era assim, às vezes as pessoas chegavam em Jesus para questioná-lo, para perguntar as coisas para ele. Sabe como é que Jesus respondia? Com outra pergunta. Certa vez foram perguntar algo para Jesus, Jesus falou assim: tá bom, beleza, vou responder vocês, mas antes de eu responder vocês, me respondam algo aqui. O batismo de João era de Deus ou dos homens? Aí os homens começaram a coçar a cabeça assim, o povo começou a coçar a cabeça e, poxa, se nós dissermos que é de Deus, ele vai dizer para a gente: por que vocês não creram nele? Se nós dissermos que é dos homens, é de temer o povo, porque o povo crê que João é um profeta. Aí eles viram para Jesus e disseram assim: ah, Senhor, não sabemos. O que Jesus disse para eles? Tampouco eu vos digo com que autoridade eu faço tais coisas.
Veja, para Pilatos, diante da pergunta dele, Jesus se cala. Jesus não fala nada. Aqui, nesse momento, Jesus diz para aquela multidão: tão pouco digo para vocês com que autoridade faço tais coisas. Aí Pilatos pergunta para ele: tu és o rei dos judeus? E Jesus responde com outra pergunta. E olha a resposta de Jesus para ele. Ouça isso. Jesus pergunta assim para ele: tu perguntas isso de ti mesmo ou porque você ouviu outros dizendo ao meu respeito? Sabe o que Jesus estava falando para ele? Você realmente viu em mim a verdade? Ou você ouviu os outros falarem de mim? Você realmente viu que eu era o rei dos judeus? Ou o que você está perguntando é porque você ouviu de alguém? O texto que nós lemos aqui de João, o que é andar na verdade, segundo o que nós lemos aqui no texto de João? O que é andar na verdade? É andar enxergando Jesus diante dos seus olhos. Querido, andar na verdade é você não perder o foco da pessoa de Jesus. Quando João diz aqui no texto: eu não tenho alegria maior do que essa, de saber que os meus filhos andam na verdade. Sabe o que João estava dizendo, querido? Nada me alegra mais em saber que os meus filhos não perderam o foco de Jesus. Era isso que João estava falando. Nada me alegra mais em saber que os meus filhos continuam olhando para Ele, caminhando em direção a Ele. Hebreus 12:2, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Sabe o que significa olhar firmemente? Hebreus 12:2 diz isso. Sabe o que significa olhar firmemente? Tirar os olhos de outras coisas e fixá-los em algo. É isso que significa olhar firmemente. Tirar os olhos de outra coisa e fixá-los em algo. O que João está dizendo aqui é: eu estou alegre por saber que vocês deixaram de olhar para outras coisas e se mantêm caminhando e olhando para Ele. Querido, olha para mim, olha aqui para mim. Que hora que você vai parar? Responde para si mesmo. Que hora que você vai parar na sua jornada e vai voltar a olhar para Ele? Que hora? Que hora que a luz, não vou falar amarela não, irmão, a luz vermelha do sinaleiro do semáforo, que hora que a luz vermelha vai acender diante de você, para você parar e voltar a olhar para Ele? Querido, eu imagino que a maior alegria de um pai, e quem é pai talvez sinta isso. Eu imagino que a maior alegria de um pai é olhar para o seu filho e ver que o seu filho guardou todos os seus ensinamentos e tem andado neles. Se para um pai houver uma alegria maior do que essa, esse pai é um pai falso. É um pai que ainda não descobriu a verdade. Porque o verdadeiro pai, ele se alegra quando ele olha para a vida do seu filho e ele vê que o seu filho tem guardado os seus ensinamentos e tem buscado andar naquilo que ele aprendeu. O coração de Deus é assim conosco. Jesus disse: aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Se vocês me amarem verdadeiramente, vocês guardarão as minhas palavras. Tem uma canção que diz, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Você acha que algo alegra mais o coração de Deus do que olhar para você e ver você andando na verdade? Nada deixa o coração do seu Pai mais alegre, querido. Eu não estou dizendo que Deus te ama por aquilo que você faz, porque Deus te amou quando você ainda era inimigo dele. O que eu estou dizendo é que você alegra o coração de Deus sobremaneira quando você permanece andando no Filho dele. Você acha que algo agrada mais o coração de Deus do que olhar para nós e ver Ele permanece andando no meu Filho? Porque o meu Filho disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O coração de João nesse texto reflete o coração do Pai por você. A maior riqueza que João tinha, eu vou terminar, a maior riqueza que João tinha para transmitir para os seus filhos era a verdade. Era fazer que os seus filhos se mantivessem caminhando e olhando para Jesus. Por isso que eu disse no início, o que é que você está perseguindo, irmão? Por qual cabeça você está andando? Sabe, querido, tem verdades que elas parecem tanto com verdades de Deus, que nos amarram tanto. O que eu vou dizer aqui não é para ofender ninguém, mas tem verdades que você carrega do seu pai e da sua mãe, que você deveria ter jogado na lata do lixo há muito tempo, que está prendendo você, está amarrando você. Histórias da carochinha. É carochinha que fala? É carochinha, gente? É carochita? Carochinha? Tem tantas coisas que você anda, que você acredita, que estão amarrando você. Querido, e conhecereis a verdade. João 8,32, e a verdade vos... Não é te deixará andando igual piolho na cabeça, pela cabeça dos outros. Você não é piolho não, irmão, para ficar andando pela cabeça dos outros. Não tem piolho na cabeça de Jesus. Na cabeça de Jesus só tem libertação. Pode ser do seu pai, da sua mãe, não interessa de quem seja. Agora diga para mim, se você não recebeu isso do seu pai, da sua mãe ou desse mundo, a ideia de que você tem que ser alguém é ideia de quem, irmão? Você precisa ser alguém na vida. Nossa! Você precisa ser alguém na vida, irmão. Você quer ser alguém na vida? Deixa eu te dizer uma coisa. Alguém que sempre foi alguém de eternidades a eternidades. A Bíblia diz que esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, assumiu a nossa condição, veio para essa terra. Ele não tomou por usurpação ser igual a Deus, assumindo a forma de homem, esvaziou-se a si mesmo. Ele se fez nada, ele se fez ninguém, sendo tudo. E você anda acreditando que precisa ser alguém na vida? Peraí, aquele que é tudo em todos e que preenche todas as coisas, se fez nada, e você anda nessa terra com o pensamento do seu pai, da sua mãe, do seu professor, da faculdade, desse mundo, dizendo que você tem que ser alguém? Que, desculpa a palavra, que diabo de verdade é essa que você está acreditando? Agora diga para mim, se isso não é uma palavra libertadora, se para você não é uma palavra libertadora,
passe o resto dos seus dias nessa terra sendo escravo dos homens, com um pensamento que te limita, com um pensamento que te rouba de viver a vontade de Deus. Deus quer que você caminhe, irmão. Amém? E amado, às vezes o problema não é nem nós caminharmos, sabia? Porque às vezes a gente caminha nos trancos e barranco, né? O problema às vezes nem é a gente caminhar. O problema é a gente se manter olhando para Ele. Caminhar às vezes a gente vai de qualquer jeito. Agora eu quero ver você caminhar e continuar olhando para Ele. E aí? Você está olhando para Ele? Ou o blá 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 dos homens compraram você? Ou a conversinha fiada de que se você não fizer isso, não fizer aquilo, você não vai ser ninguém, conquistou você. Você quer saber se você está andando na verdade? Quem quer? Diga amém. Você continua olhando para Jesus e seguindo Ele. Parou de olhar para Jesus, querido? Parou de seguir Ele? Você parou de andar na verdade. Simples assim. Tão simples quanto cozinhar um ovo. E tem gente que queima o ovo. Tão simples quanto fazer um miojo. E tem gente que coloca 3 litros de água no miojo. Então olha para mim. Pare de se distrair e perder o foco. Amém, querido? Porque quem anda na verdade não se perde. Diga comigo, quem anda na verdade não se perde. Esse é o tema dessa palavra. Quem anda na verdade não se perde. Volta seus olhos para Jesus. Volto os meus olhos. Para onde? Agora deixa eu te dizer uma coisa. Eu, como seu pastor, eu não posso mais me dar o luxo de perder o foco. Porque se eu perder o foco, eu serei um cego guiando outros cegos, e ambos cairemos no barranco. Eu, como seu pastor, não posso me dar o luxo de perder o foco com nada nessa vida. Amado, eu estou determinado a mudar a minha vida esse ano. Estou determinado a voltar a viver o que Deus sonhou para mim. E a não deixar nada mais me parar. Eu quero entrar literalmente. Na verdade, eu já estou. Eu quero viver literalmente no sobrenatural de Deus. E eu quero que você também entre nesse lugar e viva aí. Vou terminar lendo um texto. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Sabe o que significa rosto desvendado? Significa que você recebeu condições de olhar para Ele e segui-lo. Todos nós com o rosto desvendado, ou seja, aquilo que obscurecia sua visão não tem mais. Você pode olhar para Ele pelo Espírito. Você pode ser transformado. Amém. Amém, querido. Você entendeu essa palavra? Você recebe essa palavra? Então, meu querido,
Volta a olhar para Ele e acreditar nas palavras que saem da sua boca. Porque, meu irmão, as palavras que saem da boca dele é mais doce do que o mel.